Oi, Flor, a paz do Senhor, tudo bem? Bom dia. Então, deixa eu te dar uma direção acerca disso que você falou, tá? Muitas coisas que a gente vive, a gente vive de situação difícil, com coisas complicadas, angustiada, fraca na presença de Deus ou sem a presença de Deus, enfim, né? Porque às vezes a gente escolhe caminhos fora da obediência aos princípios de Deus. E se tem uma coisa que eu aprendi, que não há dinheiro no mundo que nos dê a paz, o sossego e a alegria do que viver na presença de Deus, isso foi a maior lição que eu vivi na minha vida, porque muitas vezes eu estive em situação complicada financeiramente falando, passando falta de coisas, vendo os meus filhos passar falta de coisas. E a paz, por ter a presença do Senhor, foi o que me consolou e o que me firmou. E depois eu vi a mão do Senhor se estendendo sobre mim, sobre a situação e trazendo a provisão ao qual eu necessitava, porque aquele que é fiel e obedece a palavra de Deus, ele sempre vai contar e ele pode contar com a mão do nosso próprio Deus. Agora, qual que é o problema aqui? O problema é que muitas vezes a gente tenta resolver a situação de acordo com aquilo que aos nossos olhos está mais fácil, né? Volto de novo porque eu vivo pregando sobre isso e é algo que Deus sempre fala no meu coração. Sara, mulher de Abraão. O que Sara, mulher de Abraão, fez? A mulher de Abraão recebeu uma promessa de Deus de que ela teria um filho e que esse filho lhe daria, né? Seria a sucessão ali da linhagem de Abraão e através disso seria uma grande nação, como é a nação de Israel hoje. Só que Sara olhou para a situação e encontrou um caminho mais rápido. Qual foi o caminho mais rápido? Colocou H para se deitar com Abraão. E ele gerou um filho, Ismael. Só que Deus falou que não era ele o filho da promessa. Não era de Ismael que Deus iria lançar, né, o nome daquele povo como povo de Deus. Era da promessa do casamento, da fiel aliança entre Sara e Abraão. E não do adultério de Abraão com Agar. Você está vendo que as coisas de Deus são estabelecidas dentro do princípio? Se o nosso Deus, que é o nosso Deus, ele estabelece promessa para herdar um povo de Deus, né? Ter a honra de falar assim, não, esse povo, é o meu povo, é o povo que se chama pelo meu nome. É o povo de Deus. O povo de Deus é a nação de Israel. Ele não deu esse título para o povo que viria da nação de Ismael, não. Por quê? Porque Deus não estabelece nada fora dos seus princípios. Deus não estabelece promessa sobre pecado. Não existe presença de Deus, não existe enchimento do Espírito Santo de Deus, não existe nada disso fora da presença de Deus. E não adianta a gente teimar. Se a gente quer ter uma vida abençoada por Deus, a gente tem que viver dentro do propósito de Deus. E eu vou te dizer uma coisa: concubinato não é propósito de Deus. Viver com um homem divorciado não é propósito de Deus. Casamento para Deus é coisa séria. Casamento para Deus é só um. E se você vive com um homem... Não, Ana, mas quando eu conheci, ele já era divorciado de outra. Ele já era divorciado há anos. Eu não tive nada a ver com isso. Mas a Bíblia não permite divorciados se casarem. Não existe um versículo falando assim, então Deus,
Ele aceita que você pode se casar de novo, mesmo estando divorciado. Não existe. Primeiramente, Deus fala que odeia o divórcio. Então, como que Deus, odiando o divórcio, Deus vai estabelecer uma bênção sobre a união de algo que ele odeia? De algo que ele não aprova? Me conta como que é isso, que até hoje eu não entendo como que as pessoas não enxergam isso. Ai, Ana, mas é porque eu precisava ser feliz. Ai, Ana, é porque eu precisava de alguém para me ajudar, porque as despesas estavam altas demais e eu vi nessa pessoa uma pessoa que me ajuda. Hoje em dia eu não passo dificuldade financeira. Hoje em dia, né, eu tenho minhas coisas, minha casa linda, minhas coisas lindas. Você lembra? Você lembra daquela passagem bíblica lá do jovem rico? Que ele chega para Jesus e fala assim: o que eu faço para herdar o reino dos céus? Fala: eu cumpro os mandamentos, eu vou no templo, ou seja, eu vou na igreja, faço parte da sociedade da igreja, né? O ritual, né? Porque quando ele fala assim, eu obedeço às leis, né? Honro pai e mãe, ou seja, o protocolo eu faço. Jesus vira e fala para ele assim: você quer dar o reino dos céus? Então dá tudo aos pobres e me siga. E aquele jovem sai triste, porque o coração dele, a riqueza, os bens, o conforto, as propriedades eram mais importantes do que a presença de Deus. E o que Jesus fala? É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. Por quê? Porque é proibido ser rico, é proibido ter conforto, é proibido ter coisas materiais? Claro que não. Senão Jó não era amado por Deus, não era elogiado de Deus, não era servo de Deus, e Jó era o cara mais rico do Oriente. Abraão era muito rico. Isaac era muito rico, Jacó era muito rico, José era muito rico. E por que Davi era muito rico? Tantos homens e pessoas ricas foram pessoas cheias do Espírito de Deus. Mas qual que era o problema? É o que estava no coração, a prioridade. E este tem sido o grande problema da igreja em geral, que ela prioriza. Então, muita gente está negociando com o pecado e não renuncia o pecado por causa de prioridades terrenas. E isso é algo, minha filha, que a gente tem que se preocupar muito. Por quê? Porque se a gente prioriza coisas terrenas, o céu não é para nós. Se a gente prioriza a situação que tá boa, sabe, eu negocio o pecado. O pecado tá confortável para mim. O pecado me deixou numa situação confortavelmente melhor do que quando eu estava na presença. Quando eu estava na presença, eu não dava conta de pagar aluguel. Quando eu estava na presença, era difícil as coisas. Eu não conseguia emprego. Eu não conseguia isso quando eu estava na presença de Deus, quando eu estava assim, esperando do Senhor. Quando eu estava esperando o Senhor, aí eu negociei com o pecado. Aí eu fiz, sabe, aquilo que, igual Sara, aos meus olhos foi a saída mais fácil. Eu tinha que dar um jeito, porque eu comecei em meu coração a duvidar de quando é que Deus iria me trazer essa situação favorável dentro da presença. Sabe o que é isso? É você falando: não, Deus, você não dá conta de dar o que eu quero, então eu vou correr atrás do que eu quero. Só que o que você quer tá te afastando da presença. E adivinha só, quem não vive presença de Deus aqui na terra, esquece, o céu não é seu lugar. Salvação não era para você. Por quê? Porque, minha filha, vida com Deus é renúncia. É renunciar o que? A nossa carne. É renunciar o que? O pecado.
Porque a carne quer pecar, a carne quer dar jeito, a carne não quer sofrer, a carne não quer passar fome, a carne não quer, quer fazer sexo, a carne quer ser abraçada, beijada, acariciada, a carne quer coisa boa. Mas o espírito se enfraquece, a alma padece. Por quê? Porque às vezes aquilo que nós estamos fazendo, que a carne tanto gosta, tanto quer, é tudo fora do princípio da palavra de Deus. Então, é assim, é tempo da gente começar a ver as nossas prioridades. Ah, Ana, mas eu podia ter tido sabedoria, agora já é tarde demais. Tarde demais. Tarde demais para renunciar a pecado. Prefere viver uma vida no pecado. Você já sabe que tá errado. Ou seja, ninguém precisa mais te convencer. Ninguém precisa falar para você. Ninguém precisa falar assim para você assim, não, isso aqui tá errado. Você já sabe, você já tá cobrando. Aí vou te falar uma coisa. Tá no pecado, sabe que é pecado, tá vendo que o Espírito Santo de Deus já falou 1000 vezes para largar desse negócio, que não é para você, que essa situação Deus não está nela, não é esse companheiro que é o seu, porque esse companheiro na realidade é de outra pessoa, e você vai continuar no pecado. Você vai continuar teimando com o Espírito Santo de Deus, é isso mesmo que você está falando para mim? E se não houver amanhã para você? Tá disposta a perder sua alma? Porque você confia mais no seu braço que na palavra de Deus. É isso mesmo que você está falando para mim? É isso mesmo? Não. Não, não creio. Ah, Ana, mas eu tô firme na igreja. Não tá. Você pode estar firme na visão humana, porque na visão de Deus tu tá muito longe. Você me perdoa falar isso. Me perdoa em nome de Jesus. Mas se você me conhecendo, o pouquinho que você me conhece, você sabe que eu não desvio o toco para agradar ninguém. Porque eu tenho responsabilidade com almas. Eu tenho responsabilidade para deixar a gente da presença de Deus, para ser salvo, para ir para o céu, para viver as promessas e os propósitos de Deus. Você não sabe se você tem um amanhã? Nossa, Ana, vira essa boca para lá. Ah, não sabe mesmo. Minha amiga acabou de perder um sobrinho para Covid com 23 anos de idade. Menino totalmente saudável. Menino não tinha nada, nenhuma comorbidade, nenhum problema no pulmão, nenhum problema em lugar nenhum. 5 dias de internação. Não teve tempo nem para fazer o relógio de oração. O dia que falou, vamos organizar o relógio de oração, que eu estava montando o relógio de oração, o menino morreu. E aí? E aí? Nós não sabemos. Eu não sei se eu tenho o dia da manhã. Tu não sabe se você tem o dia da manhã. Nós não sabemos. E aí? Como que vai ser? Como que vai ser essa história? Vai ficar mesmo nesse relacionamento, vivendo concubinato com uma pessoa divorciada. A troco de quê? Né? Vivendo um casamento entre divorciados. Gente amaziada com pessoas que já tem aliança. Ah, Ana, mas divorciou. Ah, me mostra. Na Bíblia, o versículo fala que a aliança se quebra com divórcio. Porque eu tenho um versículo. 1 Coríntios 7:39 diz. Paulo diz. A aliança só com a morte. Ou você reconcilia com o seu cônjuge, ou seja, volta para lá, para onde você rejeitou, conserta a sua vida com a pessoa, ou então fica só. É isso que a Bíblia estabelece. Aí vai viver até quando? Não, Flor, tem dó. Tem dó. Tenha dó. Deixa eu te falar, mais vale a gente viver uma vida de sofrimento na terra, herdar um reino onde ruas são de ouro e os muros de cristal, do que a gente viver aqui, tendo rua de ouro e muro de cristal e ir pro inferno depois. Pensa bem a respeito disso. Te falo no amor que eu sinto pela tua vida. Porque meu compromisso não é passar a mão na cabeça de gente.
Meu compromisso é tirar você do inferno onde você está e colocar para você no reino de maravilhosa luz. E nem sempre as palavras vão ser bonitas, nem sempre vai te soltar sorriso. Eu me desculpa. Aquilo que me salvou me deixou chorando por anos. Mas tô salva, tô dentro da presença, tô dentro da promessa. E estou vendo o Senhor trazer para minha condição, dia após dia, escape, provisão, melhoria. As promessas do Senhor estão se cumprindo na minha vida. Por quê? Porque estou dentro do princípio. Então, por favor, em nome de Jesus, analisa hoje o que você falou, analisa hoje isso que você está pensando, analisa, porque Deus está batendo na tua porta. Deus está batendo na tua porta, Deus está falando, Deus está te constrangendo, Deus está apertando. Por quê? Porque Deus quer a sua alma. O que vale para Deus não é o que você vai viver aqui na terra, não. Porque o que nós vivemos na terra, nós não sabemos nem se nós vai estar vivo amanhã. Nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar. E aí? Pensa bem. Amém? Deus te abençoe.